Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 392, gravado em 16 de maio de 2025. Eu sou o Guilherme Goulart, dessa vez somente eu, sem o Vinícius Serafim. Vou trazer para vocês algumas notícias, 3 notícias, dessas últimas semanas que nós vamos discutir aqui. Então pegue o seu café, no meu caso aqui, eu estou já com o meu chazinho, então pegue a sua bebida preferida e vem conosco. Para entrar em contato com a gente, você já sabe, é muito fácil. Tem o e-mail lá no podcast @segurançalegal.com, mas também você pode recorrer ao Mastodon, Instagram, Blue Sky e YouTube, onde você, se você quiser também, além de nos ouvir pelo feed, pode nos ver lá no YouTube. Já pensou também em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site apoia.se/Segurança Legal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Sempre lembrando que a gente conclama que você apoie, apenas para lembrar, quem nos acompanha já há mais tempo, a gente teve um problema lá com o PicPay, Antes a gente sugeriu que os nossos ouvintes fossem lá para o PicPay, era mais fácil, a taxa era menor, e aí um determinado dia o PicPay disse, não vamos mais receber valores aí para projetos e tal. Então, o que aconteceu foi que muitas pessoas que migraram para o PicPay não voltaram para o Apoia-se, E a gente perdeu aí mais da metade dos nossos apoiadores ao longo desses últimos tempos aí. Então, se você está nos ouvindo, calhou de você estar nos ouvindo e foi uma dessas pessoas que foi para o PicPay e não voltou, considere voltar a realizar o apoio desse podcast, Bom, então hoje nós temos aqui 3 notícias. Antes disso, não posso me esquecer de falar sobre o blog da Brown Pipe. Então nós vamos ter, se você acessar lá www.brownpipe.com.br, você vai encontrar uma série de notícias, algumas delas que nós tratamos aqui. Acredito até que todas as 3 notícias aqui, não, 2 delas estão lá no blog, mas de qualquer forma você consegue ver uma série de notícias que a gente vai fazendo essa curadoria aí semanal. E também, se quiser, consegue se inscrever no mailing, que daí as notícias principais a gente encaminha lá também pelo mailing, E você já pode aproveitar e, claro, conhecer ali os serviços que a Brown Pipe presta em www.brownpipe.com.br. Bom, e também, mais uma questão, eu estou com uma gripe aqui que está me alterando um pouco a voz, então já peço desculpas aí por essa voz um pouco mais anasalada aí que vocês vão ter que ouvir durante o episódio de hoje, Bom, primeira notícia então, pessoal, diz respeito ao GovBR e o que tem se tornado, na minha opinião, um grande desafio para toda essa disciplina de autenticação e de autorização, que é uma disciplina, que é um ponto clássico da segurança da informação, que envolve justamente aqueles métodos, e aqueles métodos técnicos que permitem que pessoas consigam se identificar perante sistemas e, uma vez identificadas perante sistemas, realizar ações que elas sejam autorizadas a realizar. Então, o que nós temos visto aí nos últimos tempos, sobretudo nesses últimos 2 anos, 2025 e 2024, alguma coisa em 2023 também, nós temos visto alguns incidentes no GovBR que me parecem que são bem preocupantes, e deveriam estar sendo muito mais falados e muito mais discutidos, não somente pela comunidade de segurança, mas também pelo próprio governo, que se utiliza de um sistema, para vocês terem uma ideia, que é utilizado por 163 milhões de usuários aqui no Brasil e possibilita o acesso a mais de 4.500 serviços. Vejam, 4.500 serviços podem ser acessados mediante essa autenticação disponibilizada pelo GovBR. Claro que nós conhecemos aqueles mais comuns, que provavelmente todos nós aqui usamos, seja CNH digital, o acesso, ou seja, a autenticação pelo GovBR nos dá acesso a CNH digital, a serviços do INSS, ao próprio ECAC, que nos permite fazer o acesso a serviços relacionados a declaração do imposto de renda, Então, eu até imaginei que fossem menos serviços. Quando vi o número de 4.500 serviços, fiquei realmente surpreso, E também aqui do próprio site, do GovBR, as contas de nível ouro do GovBR, ou seja, aquela que te permite ir mais além, você consegue fazer mais coisas, Por exemplo, o ECAC, lá, declaração de imposto de renda com a conta ouro, tiveram um crescimento de 98% nos 2 anos, no final de 2022, existiam 32 milhões de contas nessa categoria, o número passou para 63 milhões em dezembro de 2024, e as contas ouro são as mais seguras da plataforma do governo federal. Bom,
Em primeiro lugar, nós temos aqui, e eu confesso para vocês, esse é um tema que eu não me aprofundei muito, que é todo o arcabouço de regras que regulam o funcionamento do GovBR, né? Então, quando eu comecei a investigar um pouco algumas dessas normas, algumas já conhecia, né? Claro, questão relacionada às políticas de segurança do governo federal e tudo mais, mas existe uma série de decretos e de portarias também, né? Seja decreto 8936 lá de 2016, que começa com aquela ideia antiga, alguns talvez lembrem da plataforma de cidadania digital, que visava a disponibilização de uma plataforma única e centralizada, mediante um nível de autenticação requerido para acesso, claro, compatível com as informações, né, e seguro, acesso seguro. Decretos federais, uma portaria da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia lá de 2021 que define esses tipos de identidade, bronze, prata e ouro, né? Essa última ouro com esses acessos, como eu disse antes, um pouco mais intensos, no sentido, né? mais avançados, né? Diretrizes, né, sobre a rede nacional do governo digital, ou seja, é complexa, é bem complexa esse arcabouço jurídico que regula e que permite, e claro, aquelas pessoas que vão estudar governo digital, que vão estudar direito administrativo e a relação com o digital, certamente vão estar mais... vão ter um pouco mais de intimidade com todas essas regras, né? Bom, e aí vou colocar algumas dessas portarias ali no show notes para quem quiser acompanhar ou começar, né, uma investigação das regras que regulam todo esse sistema. Eu vou deixar ali no show notes também para quem tiver um pouco mais de curiosidade. Pois bem, e aí chegamos na questão dos incidentes, né? Eu mapeei aqui 4, 5 incidentes, sendo que os últimos 2 aqui me parecem que são os mais interessantes. Os últimos 2 tem até alguma questão da imprensa que eu vou querer ler, vou querer reproduzir para vocês aqui, apenas para a gente situar o problema e depois fazer algumas observações sobre, na minha opinião, o que seriam os maiores problemas, né, que estão se demonstrando agora com esses incidentes. Lá em 2023, em outubro, uma notícia da conta de uma jornalista do GovBR que foi invadida e que trocaram a senha exigindo dinheiro para não divulgar dados do seu imposto de renda. Lembrando que hoje, eu acho que já na época também isso já existia, agora não tenho certeza, mas hoje você tem uma série de mecanismos de segurança disponibilizados pelo próprio aplicativo do GovBR, ou seja, você consegue tanto habilitar duplo nível de autenticação, como também autorizar aparelhos pela via do aplicativo do GovBR instalado no seu celular. Então, se você... É difícil dizer se você é usuário do GovBR. Se você está nos ouvindo, é muito provável que você seja usuário do GovBR, mas mesmo que não seja, e esse é um ponto interessante, né? Mesmo que você não seja, que você não tenha criado a conta, você potencialmente é um usuário, né? E se você não criou essa conta e não habilitou as proteções, mesmo que você não seja usuário desse sistema, você está vulnerável a eventuais golpes ou eventuais invasões da sua conta. Então, se você é usuário do GovBR, está nos ouvindo, mas não habilitou esses mecanismos de segurança via o aplicativo, para de nos escutar, vai lá, habilita esses duplo níveis e tudo mais, e depois volta aqui, né? Então lá na época, provavelmente não havia essas proteções, né? Já em abril de 2024, e esse caso sim eu me lembro, e certamente vocês se lembram também, foi bem divulgado, foi a invasão do Sistema Integrado de Administração Financeira, chamado CIAF, e que na época esse sistema foi invadido por meio da invasão de contas do GovBR de alguns gestores de despesas desse sistema. Então, qual era o objetivo? Os fraudadores, né, os criminosos, queriam, ao invadir esse sistema, desviar recursos. E, de fato, foram desviados aí 15 milhões de recursos, o que foi possível ou somente diante, melhor dizendo, da invasão do GovBR. Uma das hipóteses de acesso foi que a realização, que os criminosos teriam realizado phishings, né, para conseguir 16 senhas e a partir daí entrar no sistema e conseguir desviar esses recursos. Eu confesso para vocês que eu fiz uma pesquisa hoje para ver se eu descobri um pouco mais sobre esse tema, sobre o avanço dessas investigações, e não vi mais informações sobre. Provavelmente avançou, mas não vi mais informações da imprensa. Então, se você sabe até mais informações aí, pode enviar para a gente, que daí a gente atualiza o nosso show notes, ou se for o caso, fala aí numa próxima edição, né?
Dezembro de 2024, também notícia de que uma quadrilha estava sendo investigada por invadir contas do GovBR para fazer empréstimos e para fazer procurações, porque essa é uma outra coisa, né? Você consegue, dependendo da sua conta, realizar assinatura digital de documentos, inclusive de procurações, né? Ou seja, até mesmo para compra e venda de veículos, conforme a gente vai ver agora que foi uma outra fraude aqui. E essa é uma questão importante, né? Não, o GovBR não te permite somente acesso a sistemas que vão ser cruciais para a tua vida digital perante o governo, mas também te permite assinar documentos com validade jurídica, né? Importante se dizer, é, e que podem ser usados para relações entre privados, né? Seja a compra e venda de bens, ou seja até mesmo a tomada de empréstimos, ou seja, o problema e a expansão que a autenticação via o GovBR deu, né? E claro, deve-se reconhecer que é inegavelmente um avanço, né? É algo positivo, me parece, que um Estado possua serviços governamentais eficientes que possam ser realizados pelas vias digitais. Mas a eficiência também deve estar conectada com a segurança do sistema, porque senão você subverte, ou seja, por um lado você permite o acesso facilitado a serviços e por outro vulnerabiliza os usuários, né? Bom, agora os últimos dois incidentes que mais me chamaram a atenção são de 2025, de maio desse mês, agora de 2025. O primeiro deles foi uma notícia, né, que demonstrou aqui, que trouxe à tona que a polícia desmantelou uma quadrilha que fraudava documentos pelo GovBR. E aí, claro, tem aqueles nomes, né, super interessantes das operações aqui, a Operação Cripteia, né? E eu vou ler para vocês exatamente como se dava essa fraude. As investigações revelaram que o líder do grupo, já cumprindo pena superior a 70 anos em uma penitenciária gaúcha, comandava a aquisição de veículos roubados e furtados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses veículos então eram adulterados por uma outra célula e posteriormente um estudante de tecnologia de 24 anos, residente no Rio de Janeiro, utilizava a engenharia social para invadir contas GovBR dos proprietários dos veículos originais, ou seja, eles clonavam os veículos e buscavam invadir a conta GovBR do veículo original que teria sido clonado, obtendo acesso à documentação veicular. Com o veículo clonado e com acesso aos documentos, os criminosos passavam a anunciar a venda do veículo em marketplaces por um valor abaixo do mercado, atraindo o interesse de terceiros, claro, né, que acabavam realizando a compra do veículo. Nesse momento, valendo-se do acesso fraudulento ao GovBR, um dos criminosos realizava a transferência de documentação do veículo original para a vítima. Esta, com a documentação e o veículo em mãos, ao buscar a vistoria do Detran, verificava que se tratava de um veículo produto de furto ou roubo, e aí a fraude já estava concluída, o dinheiro já tinha sido desviado e o comprador do veículo ficava com o prejuízo. Notem, essa é uma questão que em geral na nossa área ocorre, você sabe, a gente está sempre comentando isso aqui, né? Ocorre muito na imprensa que eles não dão tantos detalhes assim, né? Então aqui não dá para saber se estava habilitado ou não os níveis avançados aí de autenticação com duplo nível de autenticação nessas contas que eram invadidas. Esse é um ponto importante. Lembrando que também teve uma outra situação, e eu até não trouxe aqui, mas agora me lembro, né, que também foi comentada aqui no podcast, que foram fraudes em que a alegação era que pessoas de dentro, né, pessoas que tinham contato com a infraestrutura técnica do GovBR estariam manipulando esses acessos e permitindo o acesso não pela via de um hacking, né, não pela via de um phishing que se roubava a senha do usuário, mas sim por dentro do próprio sistema, que aí me parece que é uma vulnerabilidade bastante importante, e eu creio que não foi adequadamente tratada pela imprensa, porque se isso, vejam, são duas fontes de ataques aqui, fraudadores externos e ainda pessoas que internamente poderiam subverter a segurança do sistema. E aí me parece que essa segunda hipótese, essa segunda situação e hipótese que se coloca é mais grave, né? Porque o fraudador, um criminoso, né, você não tem confiança no fraudador. Agora, o cidadão
necessita, né, e se imagina, né, se pressupõe a confiança do sistema, pode não ser um sistema 100% seguro, não existe sistema 100% seguro, mas vulnerabilidades internas que permitiriam essa manipulação interna é algo muito mais grave e, veja, talvez indetectável do ponto de vista para o usuário que tem a sua conta fraudada e que eventualmente pode não conseguir comprovar a origem e a fonte dessa fraude, tendo que suportar o ônus ou a impossibilidade, né, de comprovar esse ônus impossível de ser comprovado de que houve uma fraude, uma vez que ele pode não conseguir provas de que a fraude se deu por dentro do próprio sistema. E a última fraude, agora mais recente, o último, né, que aconteceu agora em maio, também logo depois dessa semana, que foi a Operação Face Off, para desarticular um grupo suspeito de fraudar contas do GovBR. O grupo teria invadido ao menos 3.000 contas e havia duas frentes aí. Uma em que o grupo se passava por pessoas mortas para furtar dinheiro de falecidos em contas, né, que ficavam lá os dinheiros na conta dessas pessoas, e de pessoas vivas para autorizar consignados e também acessar valores a receber, né, o Banco Central tem algumas ferramentas, né, de valores que ficam a receber que as pessoas não sacam, enfim. Então a ideia seria essa. Qual a novidade aqui? E também com pouquíssimas informações da imprensa, é que a descrição dada pelas reportagens é que o grupo usava, abre aspas, técnicas de alteração facial para burlar sistemas de autenticação biométrica. Aqui uma pequena notinha do editor. Logo depois que eu terminei a gravação, eu vi uma reportagem bem interessante aqui do Tilt UOL, que vai ficar no show notes também, em que eles dão mais algumas... trazem mais alguns elementos do que pode realmente ter acontecido. Então eles entrevistaram um pessoal especialista nessas tecnologias de inteligência artificial. Eles fazem ali uma diferença, até acho que eu comentei antes ali, mas sobre as tecnologias de liveness, né? Que seria o liveness passivo e o liveness ativo, que são aqueles que vocês já devem ter visto, né? Quando a gente precisa movimentar o rosto, sorrir, enfim, mas em geral move para cima, move para baixo. Era uma ideia ali de dar realmente essa prova de vida de que você não está diante de uma imagem, né? E aí eles fazem algumas considerações também, trazendo algumas hipóteses, né? Aqui quem fala é o Iago Kim, um pesquisador e também presidente da Abracess, Associação Brasileira de Segurança Cibernética. E o interessante aí as hipóteses que são colocadas aqui, né? Como todas essas novas possibilidades trazidas pela IA, de deepfakes e tal, ou até mesmo, a gente já viu aí, tem um cara famoso na internet que faz alguns deepfakes a título de quadro humorístico, assim, né? E até coisas mais específicas, assim, como tipo de impressões de máscaras e coisas desse gênero, assim, que seriam possíveis de ser utilizados para burlar esses algoritmos. Mas, enfim, abriu-se agora com a IA também a possibilidade de se utilizar de imagens muito fiéis ali à realidade, né? Quantidade de câmeras de alta definição e tal, placas de vídeo e tal. Então isso também poderia ter sido utilizado. Lembrando só que a gente não tem informações de qual é o tipo de tecnologia de liveness que era usado no GovBR, o que é usado ainda no GovBR, sabendo até também que até alguns testes e alguns serviços que foram feitos aqui na Brown Pipe, conseguiu-se, né, com imagens e tal, em algoritmos não tão eficientes assim de reconhecimento facial, conseguiu-se burlar esses algoritmos. Mas essa é uma coisa bem conhecida dentro da segurança da informação, é possível fazer testes de invasão ou testes de segurança nessas tecnologias também, né? Então fica só essa atualização aqui dessa notícia que saiu depois da gravação do episódio. Então o que emerge aqui, aparentemente, é que havia ou há algum problema na biometria do GovBR. Esse problema foi percebido por uma vulnerabilidade, né, o termo técnico melhor aqui a ser utilizado. Essa vulnerabilidade foi descoberta e estaria sendo explorada, né? Qual o problema? O problema é que me parece que, por ser um sistema público, nós deveríamos ter a informação de qual é essa vulnerabilidade, se ela já foi resolvida ou não, porque para este tipo de sistema aqui, a opacidade nas informações não me parece que é a melhor estratégia, né? Eu até, enquanto falo aqui, estou acessando
a nossa lista de episódios, mas nós inclusive gravamos um episódio já bem antigo, e eu não vou me lembrar do termo agora aqui para procurar, mas era um aplicativo, era um episódio que falava justamente sobre quando que na segurança da informação é desejável o sigilo de informações e quando não é. Mais numa perspectiva de software livre e software de código fechado, né, de código aberto, de código fechado, e sobre como essas estratégias, até a gente falou um pouco sobre economia, né, sobre segurança da informação e economia, análise econômica do direito e também da segurança da informação. Mas, infelizmente aqui eu não estou achando o episódio, mas enfim, falamos sobre isso no passado e me parece que nesse caso aqui, pelo fato de se tratar de um sistema público e pela característica até da transparência desses sistemas, né, me parece que o Estado deveria dar mais informações sobre o que exatamente aconteceu, porque afinal de contas somos todos nós que podemos eventualmente estar vulneráveis nesse momento a ataques dessa natureza, né? Bom, perdão. Quais são os dilemas aqui, né? Eu acho que um primeiro ponto, um tema que a gente sempre comenta aqui também, é essa relação que ocorre na segurança entre o binômio segurança e conveniência, que é um dos grandes trade-offs do mercado de segurança, né? Aumentar a conveniência muitas vezes vai não somente criar novas situações de vulnerabilidade, algumas delas vulnerabilidades pessoais, né? Nem sempre tecnológicas, né? Mas quando a gente fala de possibilidades de um sistema estar apto a ser violado pela via de fraudes, no sentido de engenharia social, né? Nós temos uma vulnerabilidade ali pessoal, ou seja, eu tenho que considerar numa matriz de risco de sistemas, né, da utilização, do acesso a sistemas, eventuais possibilidades de fraudes pela via da engenharia social, né? Então esse aqui é primeiro um ponto. Aumentar a conveniência pode diminuir a segurança, né? Que no mais das vezes é o que acaba acontecendo. Em alguns casos, a opção por exemplo, migrar um sistema que antes era físico para o ambiente digital vai transferir o risco de uma pessoa para outra, né? Ou seja, a partir do momento em que um sistema bancário, eu falo sistema bancário brasileiro, se permite abrir contas à distância, realizar transações financeiras à distância, alguns dos riscos dessas operações, veja, o CDC impede essa transferência de risco, né? Mas na prática, é um fato aqui, alguns desses riscos vão ser transferidos. Claro que as instituições financeiras, obviamente, trabalham para mitigar esses riscos, mas há uma transferência de risco. Eu gosto sempre de dar o exemplo para ver como segurança é uma questão complexa e multifacetada, né? Não é só tecnologia, tem uma série de coisas envolvidas aí. Pensa nessas chaves, né? Não é algo novo, nessas chaves eletrônicas de carro, né? Você tem lá um mecanismo, né? um sistema ali, eu acho que é com chaves. O Vinícius saberia explicar melhor, com criptografia, chave pública e privada, eu imagino, sei lá, mas aí o Vinícius saberia explicar melhor isso, mas que você só consegue ligar o seu carro com aquela chave, né? Encriptada, né? Enfim, como é que era antigamente, né? Você abria o carro, fazia uma ligação direta ali, conseguia ligar o carro sem a presença daquela chave. O que essa opção técnica faz com a segurança dos donos dos carros? É que, do ponto de vista do ladrão, né, do cara que quer roubar um carro, o que vai acontecer é que ele vai precisar da chave. Logo, ele vai precisar ter um contato físico com o proprietário, ou seja, ele precisa retirar a chave do proprietário para pegar o carro, ou seja, ou ele ataca o proprietário quando estiver entrando no carro, ou quando o proprietário estiver no carro, ele vai precisar retirar ali à força, com violência, o proprietário de dentro do carro. Nota que isso é uma transferência de risco para o proprietário, né? Tá bom, não consegue-se mais furtar o carro do sujeito, mas ao mesmo tempo ele fica exposto a situações em que o criminoso precisa ter um contato físico com ele, expondo ele a situações eventualmente de risco de vida até mesmo, né? Então notem, quando eu faço uma escolha para permitir que todos os sistemas governamentais sejam acessados pela mesma via,
eventuais problemas nessa seleção e nessa gestão de riscos desse sistema podem colocar, pode acabar transferindo para as pessoas algumas responsabilidades que elas não estavam acostumadas a lidar. Vamos pensar na nossa vida cotidiana hoje, né? Com a responsabilidade que nós acabamos tendo, e aqui eu falo a palavra responsabilidade não no âmbito jurídico, né? Mas talvez um ônus que nós acabamos recebendo de ficar o tempo inteiro reagindo a tentativas de fraude telefônicas, né? Muitas vezes criativas, seja por e-mail, seja por telefone, né? Hoje todo mundo passa aí, fica recebendo ligações cotidianas com fraudadores tentando te enganar, né? Para basicamente retirar dinheiro, acaba sendo, né? Mas nesses casos do GovBR as fraudes são muito mais sofisticadas, né? Ou seja, será que as pessoas estão preparadas para lidar com esse novo cenário? Né? Será que e veja, preparadas em vários sentidos, né? Veja, por exemplo, que a gente fala em assinatura digital, né? A gente sabe pela medida provisória que há uma presunção de veracidade da assinatura digital sendo realizada, né? Ou seja, de algum documento assinado digitalmente com o uso da chave privada da pessoa, o que faz com que, em caso de fraude, e por essa presunção de veracidade, no caso de fraude, é o titular da chave privada que vai precisar comprovar que ele não assinou aquele documento naquelas circunstâncias, né? Ou seja, inverte-se o ônus da prova aí, e nota, é muito bom, muito interessante, assina à distância e tudo mais, mas você tem um ônus de proteger a sua chave privada de uma forma absurda. Com o GovBR eu já consigo assinar documentos também com a mesma perspectiva de validade, por dentro do sistema do GovBR. Sem, no entanto, por exemplo, conseguir proteger ou manipular minha chave privada. Aquilo é feito pelo próprio sistema, né? Então, me parece que é uma situação importante da gente falar aqui também, né? E claro, todo esse problema de transferência de risco se torna mais crítico quando a gente pensa, e aí para nós, né, para vocês que estão nos ouvindo aqui, para a nossa audiência, provavelmente tem uma intimidade maior com sistemas eletrônicos, com fraudes, é uma coisa que a gente está, né, falando todos os dias aqui e tal, mas não somos imunes, viu, gente? Troy Hunt, um grande pesquisador aí, dia desses caiu num phishing. Não lembro se a gente já falou no episódio aqui, mas imagina, um dos maiores pesquisadores de segurança do mundo foi pego no momento lá estava cansado, enfim, chegou num evento e tal, e caiu no phishing, né? Então nós não somos invulneráveis aí a ataques, mas o que eu queria dizer é todo esse grupo de pessoas hipervulneráveis, né? Pessoas idosas, pessoas que não têm nenhum conhecimento de tecnologia, né? Que de repente tem diante de si, sim, a possibilidade de realizar o acesso a uma miríade de serviços pela via do GovBR, mas que ao mesmo tempo não estão preparadas para lidar com os riscos, vejam, riscos esses que lhe foram transferidos, né? Pelo menos de agir diligentemente diante de tentativas de ataques. Pensa numa pessoa idosa que recebe uma ligação que não vai conseguir lidar com isso, né? E pior, o problema acaba sendo esse, né? Mesmo que uma pessoa não seja usuária do sistema, que ela não tenha criado a conta lá no GovBR, ela está vulnerável porque outras pessoas podem criar a conta em nome dela, né? Basta pensar no que vimos recentemente aí, que começa já a se desenrolar nessa fraude do INSS, né? Algumas situações disse que haveria situações, inclusive, de que invasões pelo GovBR para empréstimos, né? E aí já estaríamos tomando aí medidas adicionais por conta disso, né? Então, me parece que não se está levando em consideração também esse cenário de que as pessoas, sobretudo esses hipervulneráveis, pessoas idosas e até mesmo pessoas que não têm conta, podem acabar entrando em situações em que fraudes vão ser cometidas e elas não vão conseguir lidar com essa situação. Eu dou um depoimento aqui, que nós podemos acompanhar uma situação de uma pessoa que na época alegou uma fraude, alegou não, ela diz que houve uma fraude porque, né, ou aconteceu algo
que ela diz que não fez, então foi feito por alguém sem a sua autorização. E ao tentar resolver o problema perante o GovBR, ela enfrentou assim, problemas muito grandes, tanto de comunicação, né, de registro disso, de um contato extremamente burocrático, e no final das contas ela queria inclusive os logs, pelo menos para saber quais os endereços IPs que teriam acessado a sua própria conta, ou seja, o próprio usuário pedindo o acesso aos logs da sua própria conta, e isso foi negado para ela, ou seja, ela precisaria de uma ação judicial se quisesse levar a questão adiante. Notem, essa deveria ser uma funcionalidade padrão do GovBR. Sistemas muito menos críticos, mas absurdamente menos críticos, possuem, inclusive a ISO 27002 fala sobre isso, né? Você mostra lá, o teu último logon foi tal hora, tal dia, tal hora e veio do IP tal, né? É uma coisa super simples que você consegue pelo menos identificar ali, né, situações de acessos não autorizados. O próprio Gmail é assim, tem um botão, você clica ali, você consegue ver o endereço IP, a hora dos logons, né, e o dispositivo, né, que foi utilizado, né. Então, diante desse caso especificamente que nós presenciamos, me parece que o governo deveria avançar para ter um centro de gestão de incidentes especificamente para o GovBR, em que as pessoas atingidas pudessem ter um diálogo, uma comunicação e uma forma mais eficiente de resolução, né? Lembrem-se, negou-se o acesso a dados pessoais do próprio, ou seja, tem um problema ainda de lei de proteção de dados aí, porque o sujeito tem o direito de ter acesso aos dados pessoais, se for uma conta sua, os dados, né, de endereços IPs que acessaram a sua conta sem a sua autorização. Isso é o básico do básico, né? Então, ficam essas reflexões sobre o caso GovBR. Vamos ver, né, o que vem aí a seguir, e vamos ficar atentos. E mais uma vez, se você chegou aqui, tem conta e não fez lá os registros, a habilitação do segundo nível de autenticação e a autorização de acesso pelo aplicativo, façam isso nesse exato momento. Bom, a outra notícia que eu preparei aqui para esse episódio de hoje foi um caso também que me chamou bastante atenção na época. Nós gravamos sobre isso lá no episódio, gente, 305 do dia 18 de fevereiro de 2022, portanto há mais de 3 anos. Episódio 305, telefone como garantia. Eu não sei se vocês lembram dessa questão. Eu pessoalmente fiquei muito afetado, assim, foi uma coisa que me tocou, assim, porque na época a questão era uma prática que envolvia o empréstimo, a realização de empréstimos tendo o celular como garantia. De forma bem resumida, até porque já estamos aqui com 30 minutos e eu já começo a perder a voz, né? Mas não vamos deixá-los aqui sem episódio. Como é que funcionava? De forma bem resumida, a pessoa, ao solicitar um empréstimo, ela poderia obter taxas mais baixas, essa era a propaganda, só que na verdade as taxas não eram mais baixas, né? Taxas de juros, né, remuneratórios desse empréstimo, caso ela desse o seu celular como garantia. Mas não se tratava de uma garantia do celular enquanto objeto ali, né? Não era uma questão da propriedade do celular, não era como, vamos imaginar, uma alienação fiduciária, como você faz com veículos e imóveis, por exemplo. Não era essa a ideia. A ideia é que essas empresas instalavam... Você tinha uma dinâmica que era por meio da instalação de aplicativos, né? Inclusive por fora da loja de aplicativos da Android, só funcionava com Android, e depois outras empresas também começaram a realizar situação semelhante usando o Samsung Knox, que inicialmente é uma plataforma, né, um sistema ali que é usado para o controle corporativo de celulares, né, para celulares corporativos, enfim, para você poder bloquear, ter acesso aos dados e tudo mais, mas isso estava sendo usado para que pudesse ser realizado o bloqueio do aplicativo celular, em ambos os casos, na situação de inadimplemento da dívida. Então o sujeito pediu empréstimo,
dava o celular como garantia, mas na verdade o que acontecia é que ele instalava um aplicativo ou habilitava via o Knox o acesso, né, da financeira que emprestava o dinheiro, e caso houvesse inadimplemento, essa financeira bloqueava as funções do celular até que o devedor pagasse a sua dívida. Isso chamou bastante atenção na época. A gente fez várias observações, você pode ouvir lá no 305, mas o que me chamou bastante atenção, conforme a gente vai ver agora, é que muitas dessas observações, claro, acho que não ouviram o nosso episódio, né? Embora o promotor, o Paulo Roberto Binicheski, nosso conhecido, que a gente já me encontrei com eles em algumas situações, ele tem um livro muito famoso sobre responsabilidade dos provedores, embora a gente tenha esse contato, eu acredito que ele não deva ter ouvido o episódio, mas é interessante sempre que várias das coisas que a gente falou, acabaram se refletindo como fundamentos, no sentido de que era algo meio óbvio até, né? Quais foram as nossas observações na época? O que a gente considerava essa como uma prática abusiva, né? Por várias razões. Primeiro porque essas modalidades de microcrédito, que era o caso, e que eram direcionadas para pessoas, inclusive, que estivessem negativadas, ou seja, pessoas mais vulneráveis ainda, né? Essas pessoas, além de estarem nessa situação de vulnerabilidade por já estarem negativadas, muitas vezes não conseguiam entender, não conseguiam compreender exatamente quais as consequências dessa possibilidade desse bloqueio, né? Então a gente se posicionou na época de que essa era uma prática abusiva, que inclusive seria uma cobrança abusiva, já que limitava o celular, vejam, entendido como um bem essencial. E isso foi reproduzido, né, na decisão que eu vou falar um pouquinho, já estou falando na verdade, mas foi reproduzido na decisão, né? Por quê? Porque o celular hoje, ele acaba sendo por que seria um bem essencial, né? Ele acaba sendo um meio para acesso de uma série de contas, né, ou de serviços que você não consegue acessar sem o celular, né? A gente está falando sobre GovBR aqui, claro, GovBR até pode ser, mas serviços, todos esses serviços públicos, carteira de motorista digital, por exemplo, né, o meu INSS, toda essa questão que está acontecendo e se falando agora sobre as fraudes, né, tudo isso é acessado pelo celular. Você fala com pessoas por aplicativos como o próprio WhatsApp, que se tornou um aplicativo onipresente nos celulares, né, pelo menos no Brasil. Então, e até mesmo serviços bancários, outros serviços bancários, né, ou seja, o sujeito tem o celular dele bloqueado, ele sequer consegue acesso à conta dele, né? Porque alguns bancos hoje, para que você acesse pela web, você tem que liberar o acesso pela via do celular, né? Então isso coloca a pessoa numa situação bastante delicada. E na época também eu me manifestei, embora não se tratasse de consolidar, como se faz na alienação fiduciária, né, a propriedade do celular com a financeira, porque não era disso que se tratava. Inclusive na própria decisão se comenta que a financeira nem tinha interesse em obter a propriedade do celular. Não era disso que se tratava. Ela queria justamente implementar uma prática para coagir a pessoa e legalmente acabou se decidindo a realizar o pagamento, né? Então, na época eu disse que seria uma restrição exagerada ao direito de propriedade, porque na verdade ao bloquear o celular, você bloqueia também as possibilidades de uso, né? Os poderes inerentes ao domínio lá da propriedade, uso, gozo e disposição, né? Você limita um dos poderes ou faculdades inerentes ao direito de propriedade do próprio telefone celular, né? Então, na época, depois de todos esses comentários, o Ministério Público do Distrito Federal, como eu já disse, pela via com o promotor Paulo Binicheski, e também o IDEC, então entraram com essa ação pública, isso lá em 2022. Corta para 2025 e sai agora a decisão em apelação, seguindo bem na linha daquilo que a gente afirmou, né, considerou a prática abusiva, obrigando as duas réis aqui, né, a não mais firmar esse tipo de contrato com garantia de celular,
Houve um pedido também de indenização por danos morais coletivos de 40 milhões, mas as empresas não foram condenadas a pagar esses danos morais coletivos. Em resumo, reconheceu-se que essa seria uma prática abusiva, que era uma coação indireta ilegal para o pagamento da dívida, que o celular é sim o bem essencial, mas eles foram mais além, né? A tese da decisão era de que a restrição ao uso do celular enquanto bem essencial compromete outros direitos fundamentais. Olha que interessante. Eu diria até a proteção de dados, né? Você fica inviabilizado de ter acesso a alguns dados, compromete-se aí o direito fundamental à proteção de dados, que seria também o bloqueio antecipado impediria inclusive eventuais discussões sobre a natureza da dívida ou sobre eventual abuso de juros, por exemplo, e que seria uma execução extrajudicial sem o devido processo legal e, no fim das contas, reconheceu e apontou a hipervulnerabilidade desses consumidores envolvidos, destacando que as taxas que alegadamente seriam mais baixas, na verdade, eram muito mais altas aí, que giravam em torno de 14,9 e 18,5 ao mês, portanto, demorou um pouquinho, né? 3 anos, mas finalmente vimos o que, na minha opinião e na opinião também, né, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, foi considerado uma prática abusiva e que não deve mais se repetir, né? Um bom sinal, uma boa decisão, mas um bom sinal ao lidar com o patrimônio das pessoas, né? E ao lidar também com vulnerabilidade. Nota aqui que a gente tem a vulnerabilidade nessas duas notícias e na terceira que eu vou ler agora, que também é um pouco mais jurídico, é totalmente jurídico, mas tem a ver com proteção de dados. Todas essas três envolvem a consideração da vulnerabilidade dos usuários e dos titulares de dados pessoais. Bom, vamos à terceira então, antes que a minha voz acabe. Nós tivemos uma decisão recente, e me parece que é uma das decisões mais importantes dos últimos tempos ao definir os contornos da responsabilidade por vazamento de dados pessoais e também ao tratar sobre o dano pelo vazamento de dados pessoais, que eu acho que é um dos temas mais interessantes, né, dessa disciplina, e é uma das grandes questões da proteção de dados, né? Ou seja, como é que eu defino a ocorrência do dano pelo vazamento de dados pessoais? Colocado de uma outra forma, mais simplista, toda vez que houver um vazamento de dados pessoais há um dano indenizável, a resposta de início é não. Mas, ao mesmo tempo, a gente nota que os tribunais têm tido, ao longo dos últimos anos, uma certa dificuldade em definir quais são esses parâmetros para definir o dano, né? A gente sabe, repito, o mero vazamento por si só não se reconhece o dano pelo mero vazamento. Eu preciso de outras circunstâncias, né, coligadas ali com o vazamento que vão demonstrar, seja o dano patrimonial, e aí isso fica mais fácil no caso de fraudes, né? O sujeito é vítima de uma fraude, paga um boleto falso, como foi esse caso aqui, e bom, se a fraude foi habilitada pelo vazamento de dados, nós teremos aí a responsabilidade da instituição financeira, definida pelo próprio STJ nesses dois casos, em outros casos também, de que se o vazamento foi a causa, né, ou habilitou a fraude cometida por terceiros, eu tenho aí a indenização pelos danos patrimoniais, ou seja, o sujeito pagou um boleto lá de R$1.000 que não deveria pagar, ou se considera o pagamento do falso boleto, digamos assim, como apto a pagar a dívida junto com a financeira, inclusive tem no direito das obrigações lá a figura do credor putativo, né? Ou, se for o caso, ele pagou um boleto que não deveria, o banco restitui esse valor e aí eu tenho uma responsabilidade e um dano patrimonial, dinheiro, né? Então, claro, não é fácil definir os contornos do dano, né? Um dos argumentos incorretos que a gente já viu aí na jurisprudência seria só há dano extra patrimonial, ou seja, dano moral, se os dados forem sensíveis, né? A lei definitivamente não fala sobre isso, mas o que nós tivemos foi a fixação da tese pelo STJ de que se houve o vazamento de dados sensíveis, o dano é presumido.
um caso recentíssimo agora envolvendo uma seguradora em que vazaram os dados lá da declaração de risco do sujeito, então, inclusive dados de saúde, portanto, dano moral presumido. O problema é que, para fora dos danos morais presumidos no caso de dados sensíveis, o problema é que mesmo dados pessoais não sensíveis, ou simplesmente dados pessoais, vão ter o condão, sim, de causar uma série de danos, né? Claro, quando a gente fala de responsabilidade civil, não basta a violação da lei. Eu preciso da violação da lei e preciso que essa violação cause um dano à pessoa, né? E aí chegamos no ponto que é quando então que o vazamento de dados pessoais poderia causar danos extrapatrimoniais, ou seja, dados morais. Quando que um vazamento causaria danos morais? E isso vem em todo, né, e a gente poderia pensar na nossa vida mesmo, né? Como que um vazamento poderia nos causar um dano moral, um dano que atinge os nossos direitos da personalidade, né? Aqui seria todo esse abalo emocional que alguém tem ao perceber que seus dados foram vazados, a incerteza, a insegurança de que alguma coisa pode acontecer, a situação de alerta, a situação de constante intranquilidade, de receio, né? Você tem que estar sempre atento. Como é que eu vou resolver isso? Até mesmo para nós, gente, que temos o conhecimento nessa área, que temos intimidade com essa área, enfrentar um vazamento de dados pessoais, mesmo que não sejam sensíveis, é algo realmente que compromete a nossa... que causa, me parece, abalos morais, mesmo que sejam dados cadastrais, né? Depender do contexto, a depender de onde os meus dados cadastrais estavam, pode dizer mais, né? A depender, se foram dados cadastrais em um determinado serviço qualquer, pode me vincular a um certo tipo de orientação, pode até ser uma situação em que a relação do dado cadastral com um tipo de serviço poderia criar uma situação sensível. Vazamento de dados cadastrais de um hospital de câncer, bom, aí não é somente os dados cadastrais, são os dados cadastrais relacionados com uma situação de fundo, né? Então, e além do que, não podemos nos esquecer que privacidade é um direito autônomo em relação à proteção de dados. Logo, em uma violação de dados pessoais, eu poderia também violar a privacidade. E aí eu teria o dano moral pela violação também da privacidade, né? O que torna essa situação mais complexa na prestação de serviços financeiros? É que por mais que esses serviços financeiros não sejam protegidos por sigilo, eles não se encaixam na categoria de dados sensíveis lá da LGPD. Dados relacionados à saúde, orientação política, sexual, genéticos. Ou seja, por mais que o vazamento de dados financeiros tenha o condão de causar danos patrimoniais para a pessoa, esses dados, pela lei, não são considerados sensíveis, não poderiam se encaixar naquela outra decisão que eu comentei antes, em que se presume o dano moral pela violação de dados sensíveis. Pois bem, então o que aconteceu agora? Nós vimos essa decisão recente, né, o RESP lá do STJ, número 2.187.854, que reconheceu a presunção de danos morais pelo vazamento de dados pessoais nas situações em que esse vazamento de dados habilita a realização de uma fraude bancária, uma fraude financeira, né? E se apontou literalmente a questão da sensação de insegurança do titular dos dados. E eu acho que foi uma evolução muito bem-vinda para a nossa jurisprudência e que aproximou, esse entendimento se aproxima, embora a decisão não tenha referenciado essa outra decisão que eu vou comentar agora, que foi um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 2024, que reconheceu a existência de danos morais nos casos de vazamentos, né? Ou seja, reconheceu que nos casos de vazamento de dados pode existir um dano moral baseado no receio de danos futuros, né, provenientes, ou seja, a pessoa que tem os seus dados vazados, mesmo que esses dados não tenham sido utilizados, a circunstância de colocação desse titular
numa situação de receio de que os dados podem ser usados no futuro, que esses dados estão na posse, né, ou no controle, ou no poder de pessoas não autorizadas, de criminosos, que você não sabe quem são, lá na União Europeia, aliado com a própria perda de controle desses dados, lá na União Europeia considerou-se que esse era um dano moral, um dano extrapatrimonial indenizável. E aqui, no caso, qual foi o caso concreto, né? A correntista foi vítima de um golpe de boleto, e esse golpe só foi permitido porque os fraudadores tinham acesso a dados do seu financiamento bancário, CPF, modelo do veículo financiado, número de parcelas vencendas e o valor até das próprias parcelas. Então, o fraudador, diante da posse, né, se é que a gente pode chamar de posse, mas diante do acesso, melhor dizendo, ilegítimo e ilícito a esses dados, ele consegue realizar um ataque de engenharia social muito factível. Afinal de contas, a pessoa recebe uma ligação, tem acesso a todos, né? O sujeito se comporta como um funcionário da instituição financeira com todas essas informações, a pessoa é levada ao erro. Mas veja, ela só é levada ao erro, claro, há outras decisões em que não há esses dados e a jurisprudência tem reconhecido que sem os dados, né, seria uma falha no dever de cuidado que a pessoa teria, seria uma culpa exclusiva da vítima ou do correntista aí, ao não adotar as cautelas necessárias, o que é bem discutível, porque teria uma transferência de risco, né? Mas enfim, mas o fato aqui é que se dá a fraude fica muito mais confiável. Então, nessas situações, presume-se que os dados vazaram da instituição financeira e que, portanto, isso demonstraria uma falha grave de segurança, reconhecida assim pela LGPD, né? E o fato é que a grande novidade dessa decisão, e por isso que ela está aqui, é que, a partir de agora, no caso de vazamentos, eu tenho um descolamento, eu tenho dois danos aqui. Eu tenho dano patrimonial que se dá ou pela devolução dos valores ou pelo reconhecimento da validade daquele pagamento, ou seja, eu paguei o boleto falso, então, por conta de tudo isso, a financeira deveria considerar que aquele pagamento é válido, figura do credor putativo que eu comentei antes. Então, isso é o dano patrimonial. Mas agora, a novidade foi reconhecer que, junto com o dano patrimonial, reconhece-se o dano extrapatrimonial. São dois danos autônomos que merecem uma indenização igualmente autônoma e se presume o dano moral nos casos em que o vazamento dos dados habilitou a fraude, né? São, portanto, dois danos autônomos provenientes da mesma situação. Vou ler um trechinho da decisão. A configuração do dano moral decorre do evidente sentimento de insegurança, olhem que interessante, experimentado pela parte ao perceber que seus dados foram disponibilizados indevidamente para terceiros, favorecendo a prática de atos ilícitos ou contratações fraudulentas por eventuais terceiros de má-fé. Parece-me, então, para terminar, que essa é uma decisão extremamente importante, é um reconhecimento de um dano que a jurisprudência vinha vacilando ao considerar, claro, numa perspectiva de fraudes financeiras, mas o que eu espero é que, claro, vai mudar um pouco aqui agora, né? As decisões judiciais vão ter que se adaptar a esse precedente, né? E também ele deve influenciar outras decisões também, porque sempre havia uma certa dificuldade de reconhecer o dano moral pelo vazamento de dados não sensíveis. E o que nós vimos agora, repito, nessa perspectiva de serviços financeiros, eu sei que ela é bem típica, né? Bem própria, mas o que nós vemos agora é que isso, que eu acho que vai acontecer, o que eu acredito e espero, é que isso vai influenciar também outras decisões, porque no final das contas é isso, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela visa a proteção do titular, né? E muitas vezes nós não vemos essa proteção acontecendo por uma série de razões diferentes, e acredito que foi um passo interessante, inclusive, mas é uma decisão... Não, é uma decisão alinhada com o que a União Europeia tem feito. Aliás, a União Europeia, quem acompanha as decisões, é muitíssimo mais rígida na fixação de danos morais pelo vazamento de dados, né? Mas então, houve essa aproximação, é uma bela decisão, né? E com isso, vou terminando o episódio de hoje sozinho aqui, né, para não deixar a peteca cair, né? Na próxima voltaremos juntos, mas agradeço
a audiência de todos e todas, e espero que tenha sido proveitoso o episódio de hoje e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima!